Hoje é celebrado o Dia Nacional da Saúde. O Judiciário brasileiro tem atuado firme para garantir esse direito constitucional. O caos que a humanidade vivenciou nos últimos 2 anos por causa da pandemia de Covid-19 mostrou como a saúde física e mental das pessoas são vulneráveis. O combate a um vírus desconhecido movimentou autoridades e sociedade de todo o planeta. E com o Judiciário brasileiro não foi diferente. A pandemia aumentou os processos de judicialização da saúde que sempre estiveram presentes no Brasil. Boa parte das demandas judiciais, e a grande parte delas, tem a ver com as promessas que não foram cumpridas, de um sistema de saúde que não está sendo financiado adequadamente, que tem problemas de gestão, que convive com um sistema privado que tem um problema de regulamentação, está desregulado o setor. Só em 2020, o Supremo recebeu 6.500 processos e tomou mais de 8.000 decisões que ajudaram no enfrentamento da pandemia. Entre elas, a necessidade de isolamento social, a autonomia dos municípios para agir no combate à crise sanitária e a obrigatoriedade da vacina. A vacina contra a Covid-19 foi questionada no STF porque algumas pessoas resistiam em tomar o imunizante. A Corte considerou que a imunização é um direito de toda a sociedade e que essa garantia não pode ser colocada em risco por interesse de uma só pessoa. Assim, o STF determinou a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 no país e a apresentação do plano de vacinação pelo governo federal. A decisão do STF reforça a determinação do Judiciário de proteger um direito constitucional dos brasileiros, a vacinação. Esse tema tem ganhado peso nos últimos anos por causa de um retrocesso. O plano de imunização do país é referência no mundo. O Brasil foi pioneiro na incorporação de diversas vacinas no calendário do Sistema Único de Saúde e é um dos poucos países que disponibilizam um grande número de vacinas para a população. Mas, ultimamente, algumas doenças antes erradicadas têm voltado por causa da baixa cobertura vacinal. E isso tem sido uma preocupação de especialistas da saúde. Segundo especialistas, a baixa cobertura vacinal ocorre por causa da desinformação e o acesso, agravados pela pandemia. É um processo que vem aumentando desde 2015. Para a Unicef, a cobertura de vacinação da tríplice viral que combate o sarampo, cachumba e rubéola caiu de 93,1% em 2019 para 71,49% em 2021 no Brasil. As aplicações de vacinas contra a poliomielite caíram de 84,2% em 2019 para 67,7% em 2021. Nós temos uma prova recente de como a vacinação mudou o jogo no Brasil em relação à Covid. E é importante que isso sirva de exemplo para que nós consigamos manter uma alta cobertura vacinal no Brasil, principalmente a nossa população infantil, que tem sido o motor da melhoria de vários índices, notadamente o mais importante, que é da mortalidade infantil. Bom, para a gente repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo de forma remota com o pediatra intensivista e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Juarez. Boa tarde, Rafael. É um prazer estar novamente com vocês, com a TV Justiça, sempre ajudando a disseminar uma boa informação e não uma fake news. Prazer é todo nosso. E nesse dia tão importante, Juarez, Dia Nacional da Justiça, não, da Saúde, da Justiça, semana que vem. Bom, mas nessa data tão importante, é sempre válido a gente reforçar a importância, né, do nosso PNI, porque a queda na cobertura vacinal, ela impacta, nós falamos ali na reportagem da Covid, mas são tantas doenças em jogo, né, que já foram eliminadas e agora, infelizmente, estão voltando com isso. Infelizmente, isso já é observado há alguns anos, né, essas quedas nas coberturas vacinais. Em 2019, a Organização Mundial de Saúde coloca, né, como a hesitação significa tu ter uma vacina disponível, recomendada, e mesmo assim ela não é aplicada ou aplicada com atraso, como uma das 10 ameaças à saúde pública mundial. Isso foi em 2019, porque já era observada essas quedas. Com a pandemia, isso piorou. Se imaginou que quando a gente começasse as vacinas Covid, seria também um motor para novamente alcançarmos aquelas metas que a gente tinha para outras vacinas. Mas, infelizmente, principalmente por um dos
determinantes aí que é crucial nas vacinas, que é a confiança, né? Então, o abalo na confiança das vacinas por desinformação e por fake news acabaram impedindo, né, uma melhoria não só nas coberturas vacinais de vacinas Covid, principalmente crianças, mas também de todas as outras vacinas. Isso é um risco muito grande, né, de retorno de doenças ou eliminadas ou controladas. O PNI é referência no mundo, né? Nós estamos ali no topo do ranking dos países que mais oferece vacinação e imunizantes. Você me falava aqui nos bastidores que nós começamos há 50 anos com 5, hoje estamos com quantas e realmente somos referência no mundo? Somos referência, são 50 anos do PNI, né? Uma referência mundial e também para o nosso país, para a nossa população é uma referência. Tanto que a gente teve sempre sucesso tanto nas campanhas de imunizações, né, como nas próprias coberturas vacinais. Durante muito tempo, décadas, a gente manteve sempre alcançando as metas, né? E o que a gente observa, infelizmente, é que nos últimos anos isso, então, acabou diminuindo muito, né? Então, em 2019, nenhuma das vacinas a gente conseguiu atingir a meta de cobertura vacinal. Em 2020, 2021 e agora em 2022, essas metas estão mais difíceis ainda da gente melhorar, né? As próprias campanhas que a gente teve de vacina gripe, esse ano passado, a gente não atingiu as metas. Agora está iniciando uma nova campanha do Ministério a partir do dia 8 de poliomielite, é um risco a polio retornar ao nosso país, mas inicia uma nova campanha a partir do dia 8 e já é um chamamento para colocar a vacina em dia, fazer a vacina polio e os menores de 15 também tem a campanha de multivacinação para também colocar em dia a vacinação. Você chama atenção sobre a campanha, eu acho que só com informação e por meio de campanhas e a gente falar sobre o tema, como a gente está fazendo aqui, é que a gente consegue mudar esse cenário para as próximas décadas, né? Porque até aqui, Juarez, nunca se questionou, né? A eficácia, não era um movimento que a gente via aqui no Brasil, né? De questionamento sobre a eficácia dos imunizantes. Infelizmente, é um fenômeno que a gente precisa combater. E aí é como? Com informação, com campanhas, esse é o caminho. Exatamente. Nunca foi questionado, né, qual a origem da vacina, qual o laboratório produtor das vacinas que a gente utiliza. E como tu falou antes, atualmente a gente tem mais de 20 doenças que as crianças são protegidas por vacinas gratuitas na nossa rede, né, na nossa rede pública. E nunca foi questionado qual era a origem daquelas vacinas. É claro que é uma grande preocupação, a gente tem que ter preocupação com a qualidade das vacinas, com a segurança e com a eficácia. Mas nós temos órgãos que fazem isso, como a nossa Anvisa, né? E o nosso PNI, que, como a gente falou antes, é um programa e faz parte, né, da nossa cultura estimular e fazer vacinas. Eu acho que o PNI sempre foi um motor, né, dessa alta cobertura que a gente teve, a gente espera que isso seja recuperado. Assim como o nosso SUS, dentro do Dia Mundial da Saúde, a gente tem que, sim, festejar, mas nós temos que trabalhar muito para melhorar ainda mais o que a gente já conseguiu até agora, não podemos perder. Perfeito, fica aí o alerta. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho de vocês todos, viu? Muito obrigada, Juarez. A gente que agradece, Rafael, é um prazer saber se vamos nos vacinar. Obrigada, tchau, tchau.